Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Alberto Neri e esse daqui é o meu canal dedicado à psicologia e à logoterapia. Hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a vida do Viktor Frankl. Você já deve ter visto alguns vídeos um pouco mais longos aqui no meu canal falando da vida dele, mas tem alguns detalhes que não dá para contar assim num vídeo de 30 minutos, de 1 hora, mas que são super interessantes. E é por isso que a gente criou esse quadro aqui, que são as histórias do Viktor Frankl. Então seja bem-vindo ao novo quadro do nosso canal, Histórias de Viktor Frankl. Uma das histórias que eu quero contar para vocês, que acho que é uma das mais tocantes da vida dele, tem a ver com a situação que ele teve que enfrentar um pouco antes de ser mandado aos campos de concentração. Como a gente já sabe, historicamente falando, a Áustria foi anexada, pela Alemanha nazista em 1938. Viktor Frankl, a essas alturas, era um jovem médico vivendo lá, uma vida próspera, se desenvolvendo, e ele tinha uma preocupação muito grande com os seus pais. Conforme a ameaça do nazismo foi se mostrando que de fato ela era, principalmente para os judeus, como era o caso de Frankl, ele acabou aplicando para um visto que o permitiria mudar para os Estados Unidos. Abrindo um pequeno parênteses, a gente sabe que boa parte do desenvolvimento da psicologia norte-americana se deve exatamente a esse fato, porque muitos dos psicólogos europeus que eram também descendentes de judeus, acabaram imigrando para os Estados Unidos nessa ocasião, um pouco antes da perseguição se intensificar. E o próprio Viktor Frankl era mais um deles. Ele estava com todas as condições para fazer isso. Só que ele não fez e acabou, como a gente sabe, indo para os campos de concentração, perdeu ali a sua esposa, perdeu ali a sua família, mas a grande pergunta é: por que é que Viktor Frankl não foi? Por que é que ele não imigrou se ele tinha condições, se ele tinha um visto que o autorizava a ser um médico nos Estados Unidos? E essa é justamente a parte tocante da história, a razão pela qual ele decidiu que deveria ficar. Ele, obviamente, estava vendo um conflito muito grande na cabeça dele, vou ou não vou? E ele diz o seguinte, que esse é o tipo de situação na qual você precisa de um sinal para poder tomar uma decisão. Bom, assim que ele chegou a essa conclusão, ele estava a caminho de casa e ele pensando, vou ou não vou, e aí entendeu que ele precisava de um sinal para tomar uma decisão. O que aconteceu? Ele chegou em casa e lá estava o seu pai. Encontrou ali com o seu pai e o seu pai com um pedaço de pedra na mão. Aí o seu pai lhe perguntou: "Você sabe que pedra é essa?" E Frankl lhe disse: não sei. E o pai então explicou: olha, eu acabei de pegar essa pedra da sinagoga que foi destruída pelos nazistas. A sinagoga, para quem não sabe, o local de reuniões religiosas dos judeus, ela havia sido destruída e nos escombros o pai do Viktor Frankl foi lá e pegou essa pedra. A história continua e o pai do Frankl então pergunta para ele, o senhor Frankl pergunta para ele: escuta, e você sabe de que lugar eu tirei essa pedra? Frankl mais uma vez não sabia. A pedra havia sido retirada dos escombros de uma representação dos 10 mandamentos que estavam ali, representados na sinagoga, os 10 mandamentos, o decreto, moral e religioso dos judeus, conforme a gente encontra lá na própria Bíblia até hoje, no livro de Êxodo, capítulo 20. E continuando a conversa, o pai pergunta para Frankl se ele sabe de qual mandamento, mais especificamente, ele tirou aquela pedra. Mais uma vez, Frankl também não sabia, e o mandamento em questão era o 5º mandamento, que diz o seguinte: honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem na terra os dias que o Senhor teu Deus te dá. Bom, para quem estava esperando um sinal, acho que esse foi mais do que um sinal. Foi de fato uma confirmação. O próprio Frankl ele diz isso, posteriormente, analisando a situação, ele fala: olha, será que realmente aquilo foi um sinal, ou aquilo serviu para que eu projetasse naquela pedra um desejo que eu já tinha, algo que já fazia um sentido para mim, que já tinha um significado mais profundo. Ele não entra muito nos méritos, de dizer o que era no final das contas, mas isso nos mostra com mais clareza algumas coisas. Primeiro, o drama que era viver num país como era a Áustria naquela ocasião para um judeu.
as dificuldades que essas pessoas enfrentavam. E essa não é só a história de Frankl, a gente sabe que milhares de outros passaram por histórias parecidas e na história dele a gente vê um pouco desse sofrimento. E segundo lugar, a gente vê aí um aspecto muito forte, que Frankl vai falar disso durante toda a sua vida, que era o seu apego à família. Ele era uma pessoa muito próxima, muito apegada aos seus pais, aos seus irmãos, à sua esposa, e continuou assim depois que ele reconstituiu a sua família ao voltar para Viena depois da Segunda Guerra, casar-se novamente, ter ali a sua filha, os seus netos, o seu genro. Ele voltou, né, a ter uma família a quem ele sempre foi muito apegado, segundo ele mesmo conta e segundo dizem todos aqueles que o conheceram mais intimamente. E fica aí para a gente pensar também como deve ter sido essa situação e a decisão tomada baseado ali numa impressão, num desejo naquele momento de estar junto com os seus pais, de acompanhar eles até o final. Mais especificamente o seu pai, ele conseguiu estar junto até o momento da morte. O seu pai morreu no campo de Terezin, primeiro dos campos onde eles ficaram, e Frankl o acompanhou, ministrando inclusive os cuidados paliativos ali até o final da vida do seu pai. E da sua mãe, ele acabou se separando quando foram mandados para Auschwitz. E você conhecia essa parte da história da vida de Viktor Frankl? Diz aí para mim o que você achou dessa situação. E mais, o que é que você está achando desse quadro, dessas curiosidades sobre a história da vida do Viktor Frankl? Quero saber, coloque aí nos comentários. A gente se vê no próximo vídeo e até a próxima.